Olá pessoal, hoje eu vou demonstrar para vocês o ERD Gestão de Centro Automotivo, destinados a oficinas mecânicas, oficinas elétricas, enfim, a toda a área de automotiva. Então temos aqui a tela inicial do sistema, que é o usuário e senha. Vamos entrar aqui com o usuário administrador. Ele já traz para a gente as tarefas do dia. Como a gente não cadastrou nada, então aqui não tem nada pendente para o dia de hoje. Primeiro passo, vamos definir os acessos dos usuários. Então, eu estou aqui com o usuário administrador, onde eu tenho acesso a todos os cadastros, consultas e relatórios. Podemos criar vários usuários e definir os tipos de acessos que eles vão ter. Por exemplo, eu quero criar um mecânico, vou pular aqui como mecânico. Vou colocar aqui o nível e vou dizer o que ele vai ter acesso. Então, por exemplo, eu só quero que ele tenha acesso à ordem de serviço. Então eu só vou colocar o acesso para ele para a ordem de serviço e orçamentos. Ele não vai conseguir fazer mais nada, simplesmente fazer o orçamento e a ordem de serviço. Consultar posteriormente essas ordens de serviço e orçamento. E imprimir o relatório para o cliente. Então, criamos o usuário. Temos a parte aqui de cadastros, os dados da empresa, onde vai ser definidos os dados da sua empresa. Temos aqui os grupos de cadastro. Então vamos criar aqui um grupo de clientes e um grupo de fornecedores. Temos aqui cadastro de período. O período, notem que ao entrar no sistema, então hoje como é o mês de fevereiro, ele traz qual é a data inicial e data final, para facilitar na hora de gerar os relatórios. Então, por exemplo, quando a gente estiver aqui no relatório que tem a data, ele já traz para a gente a data do mês, para não ter que ficar digitando toda hora. Então pode se cadastrar aqui. Temos ainda responsável da agenda. Então o sistema tem uma pequena agenda. Vamos colocar aqui um responsável, Rafael. E temos o cadastro geral, que seria os clientes, fornecedores e afins. Então vamos criar aqui um cliente teste. Vamos definir qual o grupo de clientes. Vamos salvar. Você pode estar adicionando dentro desses clientes os contatos dele aqui ou pessoas que trabalham nessa empresa. Então você pode estar adicionando vários contatos, assim como anotações. E toda a parte financeira do seu cliente vai aparecer aqui. Então temos o cliente cadastrado. Em cadastros específicos, é a parte bem específica do centro automotivo. Então temos aqui os fabricantes de veículos. Então vamos criar aqui um fabricante Toyota, um fabricante Ford. Aqui as minhas famílias de produtos, que são segregações de produtos. Então a gente tem grupo e famílias. Então, por exemplo, em famílias vamos criar um grupo aqui de tudo que é relacionado a freios. Grupo, vamos deixar um grupo geral. Localização. Para facilitar, se você tem um controle de estoque mais efetivo, com localizações físicas, você pode estar acreditando. Ou se vamos criar uma padrão. Os mecânicos. Então aqui você vai inserir todos os mecânicos que trabalham para você. Com todos os dados dele. Só vamos cadastrar o nome por enquanto. Os produtos, então aqui todos os meus produtos. Então vamos criar um produto novo aqui. Vamos criar aqui um produto teste. Vamos indicar qual que é a unidade de medida desse produto. Se eu não tenho a unidade de medida cadastrada, não podemos cadastrar aqui. Vamos dizer que é peça. Aqui.
qual o grupo, selecionamos, qual a família. Se porventura queiram cadastrar mais, já podem ir direto por aqui, não precisa fechar a tela, voltar e sair. Peso, preço de compra, vamos colocar aqui R$5, mas isso depois é calculado pelo custo médio. Vamos colocar aqui uma venda a R$10. Percentual de comissão, percentual de PIS, COFINS e ICMS, a parte de tributação. Aqui qual que é a localização padrão desse produto, se ele tem um código similar, se tem uma marca, aqui se é com retenção de impostos ou sem retenção. Vamos salvar. Notem que o saldo dele em estoque é 0, porque a gente não tem nada dele em estoque ainda. Eu posso fazer uma simulação de venda desse produto, eu posso alimentar o estoque dele. Vamos ver mais para frente. Vamos continuar nos cadastros. Cadastros de serviços. Vamos cadastrar aqui um serviço teste, a um preço de R$100 e a um custo de 50. Vamos deixar também sem impostos. Cadastramos aqui. Também posso fazer uma simulação de preço de serviço. O sistema está preparado. Temos aqui a unidade de produtos que a gente já cadastrou lá diretamente no cadastro de produtos. Temos o cadastro de veículos. Então aqui vamos cadastrar um novo veículo. Então vamos cadastrar um veículo, um Ford Ka, placa AA0. Qual é o fabricante? Ford. Modelo, vou deixar aqui em branco, cor preta, tipo de combustível, gasolina, álcool, diesel, gás natural, flex, ou você pode estar adicionando novas opções. Vamos colocar aqui gasolina. O ano, vamos colocar aqui 2010, tempo de revisão, número de motor, a quilometragem, qual a média de consumo, chassis, número de chassi e quem é o proprietário. Vamos colocar aqui o proprietário é a ID Sistemas. Vamos salvar. Aqui temos então um veículo cadastrado. Todas as manutenções que esse veículo tiver, as ordens de serviço, ele vai estar aparecendo aqui, vai estar listando aqui pra gente. Ainda em cadastros específicos temos senha para a ordem de serviço. Toda vez que uma ordem de serviço for encerrada, para ela ser liberada, ela vai solicitar uma senha. Então vamos deixar uma senha padrão aqui, 1, 2, 3. Agora vamos para tarefas. Vamos criar um novo orçamento. Então vamos criar aqui um orçamento na data de hoje para o veículo Ford Ka. Então ele já traz o veículo, a placa, a descrição do nome do veículo, o proprietário. Se eu clicar aqui em informações, ele traz mais informações, todos os dados desse meu cliente. É que a gente não cadastrou, mas ele vai trazer aqui o status desse orçamento. Vamos colocar aqui em aberto. Orçamento teste. Vamos colocar aqui os serviços. Então notem aqui que é só dar um clique que ele já vai abrir a lista de serviços. Se eu dou um OK, a quantidade 1, ele já vai me trazer o valor desse serviço que a gente cadastrou como R$100, mas eu posso estar alterando. Então aqui eu vou colocar que é R$150. Vamos colocar aqui uma comissão de 5%. Então aqui ele já vai calcular o meu valor da minha comissão. Produto, vamos colocar aqui esse produto teste. Vamos colocar aqui 4 ao preço de R$10. Eu posso estar alterando para R$12 também. Ele já traz a localização que ele vai dar baixa no estoque quando isso se tornar uma ordem de produção, uma ordem de serviço. Vamos colocar aqui comissão de 5%. Salvamos. Então temos um orçamento no valor de R$198. Eu posso imprimir esse orçamento. Ele vai sair todos os dados do meu orçamento. Ou também posso enviar por e-mail. Então ele vai gerar um PDF, abrir o seu navegador de e-mail com um PDF preparado para você estar enviando por e-mail para o seu cliente. Se o e-mail do cliente estiver cadastrado, ele já traz o e-mail também. Esse é um orçamento que está não aprovado. Então vamos vir aqui e aprovar. Vamos vir aqui, como eu tenho lá no meu cadastro de usuários, eu tenho aqui a permissão para aprovação de orçamentos. Então aqui eu tenho
aprovação de orçamentos. Não é qualquer um que vai conseguir criar. Por exemplo, o mecânico que a gente criou, ele não tem essa habilitação. Ele pode criar um orçamento, porém ele não pode aprovar. Ele vai ter a pendência de para alguém aprovar esse orçamento para ele. Então vamos ver aqui e vamos colocar como aprovado. Posso colocar uma observação na aprovação, salvei. Então, fechei, está aprovado o meu orçamento. Mandei para o meu cliente, o cliente aceitou, vai tornar uma ordem de serviço, vou realizar esse serviço. Então venho aqui em novo, na data de hoje, coloco aqui o meu orçamento e mando atualizar. Ele já vai lá no orçamento e traz todas as informações para mim. Então já trouxe aqui os serviços, os produtos, já trouxe as informações que eu tenho que fazer, eu só vou colocar. Então vamos dizer que esse veículo chegou para mim com 45 mil de quilometragem, só vou anotar. Tem retenção de imposto, sim ou não, a data de entrega, então eu vou entregar amanhã para o meu cliente. Vou complementar aqui, colocar uma observação e vou definir qual mecânico que vai fazer esse trabalho. Então vai ser o mecânico teste, aqui vai ser o mecânico teste também, e vou salvar. Aqui eu tenho várias opções de impressão. Então eu tenho a geral, que eu vou imprimir uma ficha com todos os dados. Ele vai sair em 2 páginas, onde vai sair todos os produtos e serviços que você usou, totalizando, se teve imposto. Aqui toda a parte de trabalho do mecânico. Temos uma outra visualização, que é a visualização de trabalho, que efetivamente aqui vai ficar com o seu mecânico. Você vai colar lá do lado do veículo. Então ele já sai com umas letras maiores, com umas linhas para fazer anotações. Não sai valores de peças, de produtos, de serviço, nada. Só sai a quantidade que tem que ser executada. Então aqui temos o orçamento teste do veículo tal, a placa do veículo, quais serviços vão ser feitos, as quantidades, quais produtos serão trocados e as quantidades. E aí um campo para o seu mecânico estar fazendo as anotações. Ainda temos a opção de enviar essa ordem de serviço para o cliente. Então depois que finalizar, a mesma opção do orçamento, eu posso enviar isso para o meu cliente por e-mail, ou posso estar imprimindo, simplesmente imprimindo. Agora eu vou mandar essa informação para o meu contas a receber. Então vou editar aqui, vou informar qual que é o tipo de fluxo. Então vou criar um fluxo aqui, um fluxo financeiro. É uma receita. Aqui como vendas. Se vai ter um percentual de desconto ou não. Por exemplo, eu posso colocar aqui vendas cartão de crédito. E aí eu tenho um desconto de 4,5%. Então na verdade eu não vou receber R$198, eu vou receber menos, porque eu estou vendendo no cartão de crédito. Então vamos colocar aqui vendas no cartão de crédito. Número de parcelas. Eu quero esse trabalho em 2 parcelas. O cliente vai me pagar em 2 vezes, de 30 em 30 dias. A primeira eu já vou receber agora. Se eu vou dar um desconto ou não. Então aqui eu não vou dar um desconto, eu posso dar desconto em reais ou em percentual, que eu informo aqui o valor de desconto. Então salvei, vou enviar isso para o meu contas a receber. Pronto, ele veio aqui para o meu contas a receber. Eu só vou dar um atualizar parcelas criadas com sucesso. Então do meu 189, na verdade do 198 eu vou receber R$189, que eu tenho 4% de desconto, 2 parcelas de R$94,54. Então ele já gerou minhas 2 parcelas, já colocou os valores aqui, as datas, então um para o mês 2 e outro para o mês 3. Então eu já tenho isso gerado para o meu contas a receber. Ainda em tarefas, temos aqui a agenda, que é para você fazer anotações, lembretes. Temos aqui recebimentos, então todas as minhas compras eu vou fazer recebimento. Então vamos dizer que eu fiz uma compra aqui, que eu dei entrada numa nota fiscal do meu fornecedor. Vamos cadastrar um novo fornecedor, que a gente não tem nenhum fornecedor aqui. Aqui é o grupo 2, que é fornecedor, eu já sei que é o grupo 2, então eu posso digitar direto ou posso procurar. Ele está ativo, vamos salvar, voltamos aqui, já atualizou, então temos o fornecedor. Vamos ver aqui que custou R$50 o frete, outros valores não teve. Os produtos, duplo clique, selecionei esse,
quantidade. Então eu comprei 100 peças, ele traz o meu valor de custo, não comprei serviço, salvei. Então temos aqui uma nota de R$555. Vou editar aqui, eu vou informar o fluxo, vamos colocar aqui nova, mais uma vez, aqui vamos colocar como despesa, compras. Salvar, fechar, atualizei, ok. Número de parcelas, vou pagar em 3 parcelas esse meu fornecedor, atualizei, salvei, enviei por contas a pagar. Mesmo procedimento, calculei as parcelas, então eu tenho 3 parcelas de R$183,33 para pagar para o meu fornecedor no mês 2, 3 e 4. Salvamos, fechamos. Temos aqui simulação de preço de produtos, então podemos fazer uma simulação. Então vamos pegar aqui na data de hoje meu produto teste, eu quero com um percentual de, vamos colocar aqui um ICMS de 12%, vamos colocar uma comissão aqui de 5%, número de dias que é para a parte de, vou receber com 30 dias, uma taxa de 2%, aqui percentual de frete eu não vou colocar, vamos colocar aqui PIS 165, COFINS 760 e uma margem desejada. Então eu quero uma margem de, vamos dizer que eu quero uma margem aqui de 40%. Então aqui ele já traz o meu custo que eu tenho lá cadastrado, mas por exemplo eu não quero que ele calcule um custo de 5, eu quero que calcule um custo de 5,50. Então eu tenho que vender esse produto por R$13,40 para me ter uma margem de 40%. Então, salvamos, eu posso imprimir essa simulação, pode gerar um relatório e aí ele vai ficar guardado. A simulação de serviço é exatamente a mesma coisa, só que ele pega o cadastro de serviço. Aprovação de orçamentos, então eu posso aprovar o orçamento no momento que eu fiz a ordem de serviço, ou se eu tiver uma relação de ordens de orçamentos pendentes, eu posso estar fazendo a aprovação por aqui. Eu posso vir aqui e colocar como aprovado, ou eu posso clicar aqui em abrir, que ele vai abrir os detalhes do meu orçamento. Aqui temos diversas consultas, então por exemplo eu quero consultar minhas ordens de serviço, eu posso consultar por data, por veículo, por proprietário, por status de ordem, ele já me traz um resumo aqui dos valores que eu tenho para receber de produtos, de serviços, dos descontos. Se eu clicar em abrir, ele vai abrir o detalhe da minha ordem. Então temos consultas diversas, consulta de cadastros, então consultas de produtos, então eu posso ter uma tela simples aqui que eu posso já pesquisar os meus produtos, que ele já me traz qual é o preço, qual é o saldo que eu tenho em estoque, eu posso adicionar novos produtos diretamente por essa tela. Aqui temos a consulta da agenda, se eu tiver algumas anotações, reuniões anotadas, consulta de contatos, então aqui ele vai trazer todos os meus contatos cadastrados, como a gente não colocou telefone, e-mail de nenhum dos nossos cadastros, ele não aparece aqui. Consulta de orçamentos, consulta de comissão, então todas as comissões que a gente indicou, então essa nossa ordem de serviço a gente indicou uma comissão para produto e para serviço, para esse mecânico teste, então a gente tem uma comissão a pagar aqui de R$ 9,90, então depois a gente também tem relatórios, suportes para indicar essas comissões, para controlar essas comissões. Consulta de recebimentos, todas as notas fiscais que temos entrada, consulta de serviços, os nossos serviços cadastrados, consulta de veículos, então podemos consultar veículos por tipo de combustível, por fabricante, por código, por proprietário. Se clicarmos em abrir, vai abrir o detalhe do veículo. Temos consulta de movimentação de estoque, então a gente teve uma movimentação de estoque aqui que foi a entrada. Consulta de saldo em estoque. O estoque é interessante porque, por exemplo, temos essa ordem de serviço que está em aberto. A partir do momento que eu vim aqui e finalizar essa ordem, colocar como encerrada,
Notem que ao editar novamente ela, ele vai dizer, ó, essa ordem está encerrada, e vai pedir aquela senha para liberação. Então eu vou dar um OK e vou digitar a senha aqui. Aí ele vai me liberar a ordem de serviço de novo. Uma vez que eu finalizei, então ele vai bloquear essa edição, vai permitir somente com senha, e ele vai fazer uma movimentação no estoque. Notem que aqui, ó, eu já tive uma saída de estoque da ordem de serviço. Então eu tive uma saída de 4 peças que eu usei nessa minha ordem de serviço. Mesma coisa se eu consultar o meu saldo de estoque. Então meu saldo de estoque aqui, eu tenho 96 peças. Eu comprei 100, utilizei 4. Os relatórios são as mesmas opções das consultas, só que com a opção de gerar relatórios. Então, por exemplo, ordem de serviço, eu posso gerar um relatório que ele vai me trazer a ficha mesmo da ordem de serviço, ou ele vai trazer em listagem. Posso tirar a listagem de ficha de trabalho ou simplesmente um relatório, uma relação. Então, todas as minhas ordens de serviço, por data, por veículo. Então, todas as opções que eu tenho de consultas, eu tenho de relatórios. Até tem alguns relatórios a mais. Por exemplo, um relatório de pós-venda. O que seria esse pós-venda? Então, quando eu encerrar a minha ordem de serviço, eu posso fazer um follow-up com o meu cliente. Posso ligar para ele, ou até mesmo o cliente vem até a minha oficina e faz um contato. Como que foi? Então, vou colocar aqui que no dia 12 ele ficou satisfeito ou insatisfeito e colocou. Você pode adicionar novas opções. Vamos colocar que ele ficou satisfeito, gostou do trabalho. E aí eu tenho esse relatório que ele me dá todo o meu pós-venda. Então, como que está a satisfação dos meus clientes com o meu serviço, com os meus trabalhos. Então eu sei se ele gostou, se ele não gostou, se tem algum mecânico que não agradou o meu cliente, se alguma coisa que foi feita. Então você pode estar fazendo aqui. E tem outros relatórios, como por exemplo análise de vendas. Então eu posso listar aqui todas as minhas vendas, que ele vai me trazer um resultado aqui, tudo que eu vendi. Então eu vendi o produto teste, vendi 4 unidades a R$12, tive R$48 de lucro, e qual foi a minha margem lá no final dessa minha venda. Cadastros financeiros, temos o cadastro de bancos. Então vamos cadastrar aqui um banco teste, banco, caixa, então, todos os cadastros. Tipo de fluxo, que a gente já acabou usando na ordem de serviço e no recebimento, então eu posso estar informando aqui o tipo de fluxo. E temos as tarefas, o contas a pagar. Então aqui já temos um contas a pagar cadastrado, que ele já veio automático lá do recebimento, ou a gente pode estar fazendo novos contas a pagar aqui. Então, por exemplo, vamos criar um novo contas a pagar aqui, na data de hoje, um documento 1 do meu fornecedor 2, o fluxo, eu vou criar um fluxo aqui como compras, valor total R$300, e vou colocar aqui a 2 parcelas. Calculei as parcelas, ele já criou os meus vencimentos. Salvei, fechei. Temos contas a receber, que é o mesmo procedimento. Então, na data de hoje, documento 10, meu cliente 1, vou colocar aqui o meu fluxo. Eu vou dizer que eu recebi aqui R$1.000, R$1.000 em 4 parcelas, de 15 em 15 dias. Não, na verdade eu vou receber R$955, porque eu estou vendendo no cartão de crédito, então eu tenho 4% de desconto. Calculei as parcelas, pronto, parcelas calculadas. Salvei, fechei. Temos aqui o movimento financeiro, que você pode fazer uma entrada ou saída de caixa. Por exemplo, vamos fazer aqui uma saída no banco teste, vamos fazer uma entrada de R$5.000 aqui, um depósito. Salvamos. Recibo, então eu posso estar emitindo um recibo para o meu, por exemplo, para o meu cliente. Vou colocar aqui que foi um recibo de recebimento no valor de R$500. Salvar, imprimir. Então eu posso gerar. Então aqui recebemos de cliente tal, os dados dele, referente R$500, referente ao serviço tal. Aqui vai ser os dados da minha empresa, que está cadastrado aqui. Tarefas financeiras, emissão de promissórias. Então eu posso emitir uma promissória vamos emitir uma promissória aqui para o meu cliente. Aqui.
R$1.500. Aqui eu posso estar colocando CPFs de avalista, 3 avalistas com nome e CPF, e imprimir a promissória no formato padrão que tem que ser a promissória. Controle de cheques, então você pode estar cadastrando todos os seus cheques que você está recebendo. Então aqui vamos dizer que é um cheque recebido do Banco Bradesco, agência 001, conta 2, cheque 10, cliente 1, a data da emissão, a data de que ele vai ser um cheque bom para o dia 13, está pendente, se tem algum documento referente, vamos colocar aqui o valor de R$1.500. Salvamos, então temos cadastro de cheques. Temos as consultas, então temos as consultas de contas a pagar, então tudo que eu tenho que pagar aqui, lembrando que por padrão ele vai trazer a data do mês, mas eu posso colocar aqui então tudo que eu tenho a pagar até, por exemplo, até o final, até 2016, então ele vai me trazer tudo que eu tenho a pagar. Então, os detalhes, se eu clicar aqui em abrir, ele vai abrir o meu contas a pagar com os detalhes. Contas a receber, a mesma situação, tem a opção de eu pesquisar pelo nome do cliente. Fluxo de caixa, então ele vai trazer os detalhes, tudo que eu tenho a pagar e a receber dentro do período e dos filtros que eu defini. Movimento financeiro, então toda a parte de movimentação financeira que eu fiz, direto no caixa ou no banco. Recibo, consulta dos meus recibos emitidos, consulta das minhas promissórias emitidas e consulta dos meus cheques emitidos e ou recebidos. Relatórios, as mesmas opções, então por exemplo, temos os relatórios de contas a pagar, ele vai me gerar o formato, eu posso estar imprimindo, gerando por PDF. Relatório de contas a receber, mesmo procedimento. Relatório de fluxo de caixa, relatório de fluxo semanal, movimento financeiro e cheques. Aí temos ainda a opção a tarefa do dia, então note que agora já temos aqui dois contas a pagar e um contas a receber, que ainda estão pendentes para o dia de hoje. Aqui, se diminuirmos aqui, ele vai trazer até o valor que a gente tem a pagar e a receber. Tem ainda a opção de trocar senha, a opção de manutenção, que é para quando você comprar o sistema, se alguém adquirir o sistema com código aberto, essa parte de manutenção vai ser utilizada para desbloquear o sistema. Um suporte, backup, suporte, qualquer dúvida. Então temos aqui os nossos contatos, mas vocês podem também estar fazendo diretamente no nosso site uma solicitação de ordem de serviço. Então ele vai abrir esse formulário para você, que você pode estar indicando aqui observações, se é atualização, desenvolvimento, manutenção, qual é a prioridade, e nos enviando. Então vai ser aberta uma ordem de serviço para a gente atender vocês. Então gente, é basicamente isso. Espero que gostem. Um abraço.